Olá, benignas e benignos aqui da Rádio Opinião Play, estádio Newton Santos, momento histórico para o torcedor do Botafogo, apresentação do técnico Luiz Castro e a presença, é claro, do novo investidor do Botafogo, John Textor. Tudinho aqui que a gente vai trazer hoje para você. Começa hoje aqui uma websérie, a minha história de vitória com o Botafogo. Então a gente vai acompanhar diariamente o Botafogo trazendo notícias, alimentando vocês com as histórias, com os títulos e tudo que está acontecendo com o Fogão aqui direto do estádio Newton Santos. Vamos dia a dia trocar essa ideia benigna com você, torcedor amigo que acompanha aqui o canal Opinião Play e também a Rádio Opinião Play, tá certo? Hoje o técnico Luiz Castro conversou com a imprensa, falou por que ele veio para o Botafogo, por que a proposta do John Textor foi importante, atraiu ele aqui para o Botafogo, falou, é claro, das dificuldades estruturais, mas o que ele quer, como é que ele quer formar o time, a quantidade de jogadores. Botafogo que hoje tem 43 jogadores no elenco, ele só vai contar com 30 jogadores, né? 27 jogadores de linha, mais 3 goleiros, foi o que ele falou na coletiva de imprensa aqui hoje para toda a imprensa do país, até de jornalistas estrangeiros que participaram da coletiva aqui no estádio Newton Santos. Eu perguntei para ele sobre a questão de uma construção de uma mentalidade vencedora, perguntei para ele e para o John Textor. Acompanha aí a nossa pergunta, a pergunta que eu fiz para o Luiz Castro e também para o John Textor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Textor. Eu sou Gilmar Machado, da Rádio Opinião Play. Eu queria saber o seguinte, está se falando muito sobre a questão da estrutura, né, de reconstruir uma estrutura, material, o campo, o local para treinar, mas o torcedor que está esperando uma nova era também quer uma reestruturação na mentalidade, na construção de um time vencedor no presente e também no futuro. Como é que o senhor, que passou por grandes estruturas, pensa nessa reconstrução de uma filosofia de vitórias, num jeito Botafogo de jogar, né, um jeito alvinegro de se jogar? Queria ouvir o senhor e também queria ouvir o senhor. Tá? Essa reconstrução que fala, e eu acho, não sei se eu entendi bem, mas fala a nível do plantel, certo? A nível filosófico E mental. Eu acho que o espírito vencedor é alguma coisa que está associada, eu acho que está associado ao ser humano desde que nasce esse espírito vencedor. Só que muitas vezes a sociedade não nos deixa pôr a cabeça de fora. Muitas vezes nós queremos uma oportunidade na vida, não a temos. Não a temos porquê? Porque é uma sociedade doente, é uma sociedade do poder, é uma sociedade que não nos deixa expressar talento. Quantos talentos e talentos morrem porque a sociedade não deixa? Nós aqui, essa reconstrução tem que ser muito também alicerçada na vontade. E uma vontade de fazer bem, e é isso, e passa muito por isso, passa por muito tentar fazer bem toda a estrutura, naquilo que me diz respeito a mim, e há pouco, não sei se lembra, eu falei dos líderes de departamentos, e falei nos líderes de departamento não foi por acaso, porque eles são decisivos naquilo que é uma dinâmica de um clube. Há uma coisa que sempre é muito perigosa dentro de uma estrutura, e eu aí gostava muito de sentir um progresso muito forte. E vocês que são da comunicação social sabem bem o que eu vou dizer. O lado mais frágil das estruturas, das organizações, é a comunicação. É o desenho da comunicação. Porque eu comunicar daqui para o Vítor, do Vítor para o Daniel, quando vai daqui para ali, já vai com ruído. Não é uma comunicação limpa. E quando a comunicação não é limpa, tudo fica muito, muito caótico na organização. Portanto, uma das minhas grandes preocupações é uma comunicação limpa dentro da organização. Se nós conseguirmos isso, vamos dar um passo muito forte em frente e vamos dar um passo muito seguro. Se a comunicação interna for uma comunicação ruidosa, nós não vamos ter hipóteses nenhumas. Vamos entrar no caos e o caos vai nos levar a muito maus resultados.
Sobre o nosso plantel, que também é algo que é decisivo para nós termos sucesso. O nosso plantel, como sabem, está a ser construído numa janela dificílima, porque estamos a querer alguns alvos que os clubes não abdicam desses alvos, porque estão também em momentos decisivos do seu campeonato. E então, jogadores que nós queremos, os clubes não libertam e só libertarão mais à frente. Só que até essa altura do mais à frente é que nós estamos aqui. Mais à frente vamos ter um centro de treinos, mais à frente vamos ter uma equipa melhor, só que o futebol não tem paciência para esse mais à frente. E então, o que é que nós vamos ter que fazer? Com todos aqueles que estamos, vamos rentabilizar ao máximo o que temos. E essa é a nossa missão, é o nosso grande desafio, rentabilizar o que temos dentro da organização que temos. E por isso eu conto com todos os líderes dos departamentos e conto muito também com o apoio dos adeptos para perceberem o momento e para perceberem que todos somos poucos para fazermos um Botafogo cada vez melhor e cada vez maior. Portanto, a energia positiva de todos é fundamental. Aquela energia que sentimos no estádio no último jogo é decisiva para os desafios que aí vêm. I think the mentality of Botafogo, yes, it's based on great history, but it's also based on a recent history of less than ideal results. Eu acho que a mentalidade do Botafogo ela é baseada numa grande história que acontece de muito tempo, mas também numa história mais recente de resultados não tão expressivos. Belief is a powerful thing. Crença é algo importante, poderoso. I don't know why I was born this way, but I wake up every day as an optimist. Eu não sei por que eu nasci assim, mas eu acordo todo dia como otimista. It's not enough just to believe everything is going to be good. It's not enough just to be an optimist. You have to have a reason for it. Não é suficiente ser um otimista, não é suficiente pensar de maneira positiva. Você precisa ter uma razão que justifique esse tipo de pensamento. And if you want the fans to believe in Botafogo again, you have to give them reason. You can't just point to the stars and say, we are Botafogo, we will be successful. E se você quer que os torcedores acreditem no Botafogo, você precisa dar a eles razões para isso. Você não basta simplesmente apontar para o céu e dizer, olha, nós somos o Botafogo. É necessário algo mais. But we have belief because we are prepared. Mas nós temos a crença porque nós estamos preparados. We feel very confident, the coach and I and his staff, we feel very confident in what we're capable of. Nós nos sentimos muito confiantes, o técnico, eu e toda a equipe, do que nós somos capazes. And to get the fans to share the belief and the confidence that we have to give them evidence, bit by bit, progress every day. E para que os torcedores compartilhem dessa nossa crença, nós precisamos dar a eles evidências do que nós estamos fazendo a cada dia. So here's the evidence so far of what the fans can rely on, what they can start to believe in. E aqui temos a evidência até o momento, aquilo que nós já trouxemos de concreto para que os torcedores possam acreditar. So first of all, in Brazil, there's a dramatic change in the laws, a departure of the old way of managing a club and a new way, which frankly looks a lot more like the models that are successful around the world. Há, em primeiro lugar, uma grande mudança na forma de administração dos clubes, e que está parecendo muito mais a forma profissional como os clubes têm sido geridos ao redor do mundo. Essa nova legislação brasileira está permitindo isso. So in the government, the fans can believe that there's a change happening, there's an historic moment. Então, os torcedores podem acreditar a partir dessa mudança que esse é um momento histórico. In their club, they can see that the leaders of Botafogo were the very first to embrace this, take on this challenge and deliver a new way of doing things. E os torcedores do Botafogo podem perceber que os líderes do Botafogo foram os primeiros que abraçaram a mudança
e estão tomando ações na direção de concretizá-la de maneira a trazer resultados positivos ao clube. We all saw the reaction of the fans in the street the night that they voted to approve my deal, but it wasn't approving my deal that sent them crazy in the streets. It was the end of an era, of an old way of doing things. Nós vimos a reação dos torcedores nas ruas quando o clube votou e eles aceitaram a minha proposta. Não foi simplesmente porque eles aceitaram a minha proposta, mas eles estavam aceitando uma nova forma de fazer futebol. So on that night, Botafogo was the first to step into this new era. It's not the John Textor era, it's not the Botafogo era, it's a new era for Brazil. Então, o Botafogo foi o primeiro a entrar nesta nova era do futebol brasileiro. Não é a era do John Textor, não é a era do Botafogo, é uma nova era do futebol no Brasil. There's going to be a direct challenge and a comparison between a club that's run as an SAF and a club that's run by a social organization. And the challenge, which I have as a partner to the fans, a co-owner with the fans, the challenge the coach has is to demonstrate that we can compete at the highest level. And we'll go against Flamengo. It's owned as its own. We'll go against Cruzeiro. They're not stepping into this SAF as efficiently as we are at Botafogo. So the fans can already trust that the leaders before me and the leadership now, we're already very much on the right track, we believe. Então, haverá uma grande disputa entre os clubes que são liderados e organizados como uma SAF e os clubes que são liderados como uma organização social. Mas nós estamos prontos para fazer o melhor, nós queremos competir com o Flamengo, nós queremos competir com o Cruzeiro, nós queremos competir com outros grandes clubes no Brasil e queremos fazer um bom trabalho e acreditamos que isso é possível. But back to this concept of belief and giving the reasons to believe. Nobody believed we'd be able to compete against the biggest clubs in Brazil to get a man like Luis Castro. But we can believe now. Botafogo can believe. We're the first to step into the SAF. We're the first to bring in a top technician and a manager in this new era. He's not the first terrific Portuguese coach, but this is Botafogo competing for a man of quality. Então, na verdade, falando sobre a possibilidade dos torcedores realmente acreditarem, olha, é a primeira vez que a gente traz um homem, né, como o Luis Castro, que é um torcedor. Ele não é o maior técnico de Portugal, mas ele é um técnico de primeira linha. Então, isso é uma evidência clara de que nós estamos caminhando na direção de fazer algo diferente para o Botafogo. Fans can also take belief in what we're able to do in signing players. We're not the only ones that have noticed this historic moment in Brazil. It's carried on television all over Europe. And when we call on players, top players from Europe, they want to be a part of this project, the Botafogo project. Então, na verdade, nós também estamos buscando jogadores talentosos. E agora, quando os jogadores ao redor do mundo observam o que está acontecendo no Botafogo, eles ouvem notícias do que está acontecendo no Botafogo, eles se sentem entusiasmados também na possibilidade de fazerem parte desse time. So we have a very small window at the beginning of the season where we can bring in players, but it's awkward because the windows of the world and other leagues are not open. Nós temos uma janela muito pequena que nos permite trazer jogadores. É uma coisa estranha porque as janelas de outros países não estão abertas. Então a gente está numa posição um pouco desconfortável. But one step at a time, whether it's the decision that the club made, whether it's the decision that the coach made, or it's the players that want to be a part of this project in this first window, or those that will come in the next window, step by step, you encourage belief and you change mentality by evidence and progress. Mas é uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Então, nós temos um novo técnico, nós temos jogadores que estão interessados a se unirem ao time do Botafogo, nós estamos tomando passos concretos nessa direção e nós acreditamos que isso ajudará os torcedores do Botafogo a acreditarem de forma concreta e razoável.
Lastly, the good news is the players don't need to think this way. Football is still about 11 versus 11. 11 good men that are well prepared by a good coach, and they don't need to think about history. They don't need to think about anything other than the pride that this community has in Botafogo, and they do feel the gravity of that. They want to work for this community. But all the noise about tradition and history and the new era in Brazil football, it just gets down to 11 men versus 11 men being well prepared. Mas uma boa notícia é que, no final das contas, no futebol, o que a gente tem é 11 homens jogando contra outros 11 homens. Esses jogadores que estão em campos devem estar concentrados em dar o melhor de si, mas eles não precisam se preocupar com toda a história do Botafogo, porque no final das contas, o que vai contar é a preparação dessa equipe dentro do campo, o seu desejo de vencer e de dar o seu melhor para mudar a história recente do nosso clube. Sorry to go so long, but I think the mentality of this club has already changed. And I think Desculpe por demorar tanto, mas eu acho que a mentalidade já está mudando. a little bit at a time, and it'll keep happening every day. Um pouquinho de cada vez e a gente vai chegar lá onde nós queremos chegar. Fato é que o Botafogo muda a sua história a partir do momento que entra na SAF, entra de forma organizada. Isso foi também uma conversa que nós tivemos antes da coletiva com o Jorge Braga, e ele nos falou da diferença da entrada do Botafogo na SAF para outras equipes, como por exemplo o Cruzeiro. Voltando para a coletiva de imprensa, também nos chamou muita atenção a forma como o John Textor, de alguma maneira, falou sobre o pensamento dele em relação à construção da equipe, a fazer uma equipe competitiva, a rivalizar, a competir com os grandes times do Brasil. Então, foram questões abordadas aqui hoje na coletiva de imprensa no estádio Newton Santos. O John Textor também falou sobre algumas questões envolvendo o desenvolvimento da estrutura. Ele falou que a estrutura de treinamentos do Botafogo é um tanto fragmentada, tem campos em várias partes da cidade. A ideia é unificar, a ideia é que os atletas profissionais possam ser assistidos, por exemplo, pelas equipes de base, os jovens jogadores do Botafogo possam se espelhar nos jogadores que estão passando pelo time profissional, e um enxugamento mesmo da estrutura para que essa estrutura possa ser cada vez mais eficiente. Isso foi uma das questões que o John Textor trouxe hoje na coletiva de imprensa. Depois, quando acabou a coletiva, os jornalistas foram conversar com o Textor e perguntaram algumas questões, como, por exemplo, ele tuitou recentemente que o Botafogo deve fazer o próximo campeonato estadual com uma equipe B. E ele falou que, de fato, o Botafogo vai ter uma equipe B, que nos próximos dias deve contratar um treinador para essa equipe B, e que a ideia é que no estadual do ano que vem, de 2023, o Botafogo possa, enquanto a equipe B joga o estadual, o profissional possa excursionar pela Europa, é claro, nessa, vamos dizer assim, internacionalização da marca Botafogo. É o que o John Textor está, de alguma maneira, pensando. Vai chegar ainda para essa janela, também falando um pouco sobre jogadores que podem chegar ao Botafogo. O John Textor afirmou que mais 3 jogadores podem chegar ainda nessa janela, e que em julho poderiam chegar ainda mais 3 jogadores. Eles estão estudando as posições, mas o fato é que o investidor está interessado mesmo, está focado em transformar o Botafogo numa potência, um Botafogo vencedor, um Botafogo que entre nos campeonatos para vencer. Aliás, no meio da entrevista, a gente voltando para a entrevista do Luiz Castro,
o Luiz Castro fala isso. Nós já temos uma competição em que a gente pode chegar adiante. É o caso da Copa do Brasil, que seria um caminho para, por exemplo, o Botafogo já no próximo ano estar na Libertadores das Américas. Por que não? Então, todas essas questões foram faladas hoje aqui no estádio Newton Santos. O torcedor que estiver em casa, que tenha de fato aí um coração otimista, pode ficar mesmo otimista, porque a ideia é que venha aí um Botafogo vencedor, um Botafogo que consiga vitórias, títulos e que refaça sua trajetória histórica vencedora. Para quem, é claro, visita o estádio Newton Santos, por exemplo, sabe que é recebido nada mais, nada menos do que Garrincha, Newton Santos, Jairzinho, Zagallo. E quem de alguma maneira já foi à sala de troféus do Botafogo, tá lá, a história vencedora do Botafogo. Essa história está para ser recontada a partir da chegada da SAF e da chegada, é claro, do treinador Luiz Castro. Eu confesso a você que fiquei muito feliz, não só com a forma clara, objetiva, didática, que o treinador Luiz Castro quer para a equipe, como fiquei feliz também com as intenções e com a objetividade do John Textor. Ele me parece que sabe bem o que está fazendo e já deu demonstrações na forma como contratou agora. O Botafogo já tem aí jogadores que, de alguma maneira, já qualificam um pouco mais o elenco. E hoje, a partir da entrevista coletiva do John Textor, isso ficou ainda mais claro para mim e, é claro, para você, torcedor. A gente agradece a você, torcedor, que está sempre por aqui na Opinião Play. Então, poxa, deixe o seu like, se inscreva no canal, acompanhe aí, que a gente vai contar aí muitas histórias do Botafogo. E agora a gente quer contar histórias vencedoras, histórias de títulos, histórias de grandes jogadores que certamente vão passar novamente por essa instituição centenária gigante. O Botafogo é a história viva do futebol mundial. Benignas e benignas, muito obrigado, fiquem com Deus e não se esqueçam, aquele like esperto, se inscreva no canal e aquela força benigna para a Opinião Play. Eu, Gilmar Machado, me despeço aqui do estádio Newton Santos. Valeu!